E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje é o seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês um princípio que vai ajudar vocês, obviamente, a atingir o 8 menos 4. E só que o que é mais interessante? Esse princípio vai ajudar você a atingir o 8 menos 4, mas não é exatamente você que vai fazer a tarefa. Outra pessoa que vai fazer. Basicamente, esse princípio é chamado de princípio da delegação. Como é que você delega tarefas para que outras pessoas possam fazer para você, e assim você consegue se dedicar e manter o foco nas tarefas que são importantes para você, que você quer fazer, que você acha que você tem mais maestria. Enfim, você pode fazer isso do jeito que você achar melhor para você. Só que o fato é que o ponto está na delegação. Como é que você delega tarefas para as pessoas, como é que você conversa com ela referente a essa tarefa para que ela possa realizar, como é que talvez você ajude ela para que ela atinja o 8 menos 4 na realização dessa tarefa. E, obviamente, quando você delega uma tarefa, isso aumenta a sua produtividade. É sobre isso que eu vou falar hoje. Então é o seguinte, vamos começar pelo básico, né? Por que você deveria, primeiramente, o que é delegação? Só para a gente começar. Bom, o primeiro livro que eu vi, que eu ouvi falando sobre delegação, delegar, a etimologia, né, da palavra delegar significa encaminhar. No caso, eu vou realizar uma tarefa e eu não quero fazer aquela tarefa, aí eu peço para alguém fazer para mim e eu troco meu tempo por dinheiro. Ou seja, ao invés de eu fazer aquela tarefa, eu posso me dedicar em outra tarefa, eu peço alguém para fazer aquela tarefa para mim. E aí, eu economizo tempo e eu troco tempo por dinheiro, que, consequentemente, às vezes pode ser bastante eficiente. Isso é delegação, é você encaminhar uma tarefa para alguém que vai realizar aquela tarefa para você. Isso aumenta a sua produtividade. Mas agora, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa técnica, né, esse princípio da delegação, foi no livro do Jim Rohn, e o nome do livro é Trabalhe 4 horas por semana. Né? Talvez isso tenha me dado essa inspiração de falar sobre o 8 menos 4. E nesse livro, ele ensina diversas técnicas para que a pessoa consiga realmente aumentar a sua produtividade, e a delegação é uma técnica que ele ensina de uma forma muito, muito eficaz. Onde ele falava que ele não tinha muito tempo para poder realmente encaminhar um presente para alguém, entregar um projeto para alguém, e ele delegava isso para sua secretária ou para outras pessoas para poderem fazer isso para ele. E sem sombra de dúvida, quando você delega tarefas para outras pessoas, a sua produtividade aumenta. Só que assim, tem tarefas que você gosta de fazer, né? Tem projetos que você gosta de fazer, que você ama fazer. Tem tarefas que você percebe que você não gosta que outras pessoas façam. Só você acredita que só você faz do jeito que você gostaria de fazer, né? Do jeito que você acha que é melhor. Mas tem outras tarefas que você não necessariamente precisa fazer, e isso te economizaria tempo. Vamos analisar, por exemplo, o seguinte: você tem que pagar um boleto, e aí para você poder pagar um boleto, você tem que andar um pouco até um bairro onde tem uma lotérica, você tem que entrar na fila da lotérica, você tem que ficar um tempo ali, ou seja, você tem que gastar seu tempo para poder ir até a lotérica para pagar o boleto. Você tem que ficar na fila da lotérica para poder pagar o boleto. Depois você tem que pagar o boleto. Depois você tem que voltar para sua casa para aí sim você voltar a fazer o que você ia fazer antes. Ou seja, é um gasto de tempo muito grande. Às vezes você gastou aí cerca de 30, 40 minutos para poder realizar essa tarefa, sendo que se você delegasse para alguém, por exemplo, às vezes um jovem, um adolescente, um garoto, e de confiança, claro, fizesse isso para você, te economizaria 30, 40 minutos. Isso é produtivo. Eu, pelo menos, vejo isso como algo extremamente produtivo. E outra coisa também, né, gente? É interessante a gente delegar tarefas quando
não só nessa questão de produtividade, mas também é interessante a gente delegar tarefas no sentido de que, às vezes, tem pessoas que fazem uma tarefa melhor do que nós. Então, às vezes, a gente não tem muita habilidade para a realização de uma tarefa, a gente não tem muita maestria, às vezes a gente não tem muito conhecimento, e sim, se a gente não tem muita habilidade para realizar uma tarefa, a gente pode desenvolver essa habilidade para que essa tarefa seja feita com excelência, só que às vezes a gente não tem tempo para realmente desenvolver a habilidade para realizar determinada tarefa ou para realizar determinado projeto. E aí, nesse caso, é interessante, para nos economizar tempo, a gente delegar essa tarefa para alguém. Alguém que tem muito mais habilidade, muito mais maestria para a realização daquela tarefa, onde que essa pessoa, esse indivíduo, vai realizar essa tarefa com uma melhor excelência do que nós mesmos iríamos realizar. Então, é muito importante a delegação. Agora, para a gente poder atingir o 8-4, qual é a relação entre delegação e o 8-4? Só para deixar claro, toda aula eu falo, todo santo dia eu falo, 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. E quando eu falo fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, é qualquer tarefa, dos mais variados tipos de tarefa. E pode ser 16 horas se você transformar em 8 horas, 8 horas transformar em 4 horas, você fazer uma tarefa que levaria 6 horas em 3 horas, enfim. Como você consegue fazer isso na metade do tempo? E a delegação não é a única coisa que vai fazer você atingir o 8-4, mas a delegação vai aumentar em muito a sua produtividade, a sua eficiência. Seja na sua vida, você quer aumentar a sua produtividade na sua vida pessoal, profissional, acadêmica, enfim, você fica a seu critério como é que você vai utilizar esse princípio. Agora, por que o 8-4 ele pode ser atingido quando você, esse princípio da delegação, ele é um atalho para você poder atingir o 8-4? Pelo seguinte, gente, quando você delega uma tarefa, você consegue ter foco e clareza. Porque, veja bem, eu dei o exemplo do boleto. Eu tenho que pagar um boleto, e aí aquele boleto fica na minha cabeça, meu Deus, eu tenho que pagar esse boleto, eu tenho que ir até a lotérica, mas eu tenho uma outra tarefa aqui para poder fazer e que é muito importante. Às vezes esse boleto pode ser pago amanhã, mas se eu deixar para amanhã eu vou acabar esquecendo, e aí fica meio que essa confusão mental, e a pessoa tem que fica guardando na mente dela as tarefas que precisam ser realizadas. Agora, quando ela delega para alguém, isso é liberado. Isso é liberado da mente dela. Quando ela fala assim, olha, fulano, será que você poderia ir na lotérica para mim, pagar esse boleto? Tá aqui o dinheiro, tá aqui também esse dinheiro para você, né? Por você tá indo lá pagar para mim, muito obrigado. Ela vai, senta e vai focar ali na tarefa. Porque veja bem, quando a pessoa guarda na mente dela o que ela tem que fazer de tarefa, de projetos e tal, isso acaba gerando nela ansiedade, acaba gerando nela preocupação. E o engraçado é que é o seguinte, quando você está preocupado com uma tarefa que você tem que fazer, você não foca nem na tarefa que você está fazendo, você não faz nenhuma nem outra. Você não está 100% presente na tarefa que você está realizando e você também não realiza a outra tarefa que você está pensando, que você está presente para ela mentalmente. Então você não faz nenhuma e nem outra com excelência. Agora, quando você delega suas tarefas, você consegue ter foco na tarefa que você precisa realizar. E na maioria das vezes, realizar a tarefa que você está fazendo agora é mais importante do que às vezes pagar um boleto, do que às vezes entregar um documento para uma pessoa, do que às vezes fazer uma reunião ou alguma outra coisa assim. Às vezes a tarefa que você está fazendo agora é mais importante do que outras tarefas. E é uma questão de hierarquia, é uma questão de prioridade, primeiro mais importante. Então, a delegação é fundamental para você que quer aumentar a sua produtividade. Então, ela faz você ter clareza, faz você ter foco, faz com que você não tenha essa confusão mental,
essas preocupações, essa ansiedade e fica tudo mais fácil. É claro que tem tarefas que você mesmo vai ter que fazer. Então vamos dar um exemplo de pessoas acadêmicas, né? Pessoas que estudam. Só você pode estudar por você. É claro que você pode pedir ajuda para alguém para te ajudar para poder estudar, mas só você que vai realizar as avaliações, você que vai ter que fazer suas atividades, você que vai ter que fazer seus projetos, porque senão você não vai aprender. Você pode até delegar um trabalho de faculdade, um trabalho da escola para que alguém faça para você. Só que o objetivo do trabalho é realmente você aprender. O objetivo do trabalho de escola, do colégio, da faculdade é você realmente aprender. É você pesquisar, é você estudar, é você ler, é você ligar para alguém para poder te ajudar às vezes se você precisar, mas a questão do trabalho da faculdade, da escola, do colégio é realmente você aprender. Diferente de um trabalho que a gente às vezes realiza no nosso dia a dia. Né? É uma reunião, é um projeto, é um boleto que precisa ser pago, é a conta de luz, é ter que ligar para babá, são várias coisas. E para isso é importante, às vezes, você delegar. Então, nem todas as tarefas podem ser delegadas. Aliás, nem todas as tarefas você vai querer delegar para alguém. Você mesmo não vai querer delegar. Eu mesmo, tem tarefas que eu faço que eu mesmo prefiro, né, fazer do que delegar para que outra pessoa faça para mim. Por quê? Porque eu gosto do jeito que eu faço. E às vezes você também vai querer do jeito que você faz. Agora é o seguinte, a gente já entendeu, né, o que é o princípio da delegação, como é que esse princípio funciona. Mas agora, como é que você delega realmente as tarefas para que outras pessoas elas possam fazer a tarefa para você? Né? Como é que você delega essas tarefas para as outras pessoas? O primeiro passo da delegação é você fazer uma lista das tarefas que você deseja delegar. Né? Esse é o primeiro passo. Eu recomendo que você baixe um aplicativo chamado Google Keep. Né? Se você usa o computador, baixe esse no computador. Se você está no celular, baixa no celular. Se você está no tablet, baixa no tablet. Mas eu quero que você baixe um aplicativo chamado Google Keep. O Google Keep ele é um bloco de notas. Um bloco de notas é como se fosse um caderno físico, só que um caderno digital, onde você pode acessar ele com facilidade no seu celular ou no aparelho que você está utilizando, que você instalou ele. E o Google Keep, que é esse bloco de notas, eu quero que você crie uma nota nele. Nessa nota, você vai escrever o título dessa nota como... essa nota é como se fosse a folha do caderno, tá? E nessa nota, eu quero que você escreva... Nessa nota, eu quero que você escreva delegação. Eu quero que você anote nesse seu bloco de notas. Mas, Vitor, eu não gosto de bloco de notas. Então, anota num caderno, numa agenda, num diário, no que você quiser anotar, você pode anotar. Mas a minha recomendação é o Google Keep. Por quê? Porque você pode ter acesso a essa informação depois no seu celular com facilidade. Então, o primeiro passo é crie uma nota dentro desse bloco de notas, tá? Todo celular tem bloco de notas. Se você não quiser baixar o Google Keep, no seu celular tem como. Você vai colocar o título dessa nota como delegação. E aí você vai anotar todas as tarefas que você gostaria que... Você vai anotar todas as tarefas que você acredita que tem potencial de que você delegue, outra pessoa vai realizar essa tarefa para você. Então anota todas essas tarefas que você gostaria de delegar a alguém. Por exemplo, pagar contas, por exemplo, buscar seus filhos na escola, que vai te economizar tempo, por exemplo,
alguém comprar alguma coisa para você, por exemplo, alguém buscar um café para você, por exemplo, alguém trazer o seu almoço, por exemplo, alguém fazer reunião com a outra equipe, vamos supor que você é um líder, e aí você pede para um colaborador fazer reunião com a equipe que vai te economizar tempo. Por exemplo, você pedir para sua secretária fazer o seu planejamento da semana ao invés de você mesmo fazer. Então, tudo isso são formas de você delegar, tá? Às vezes um presente que você precisa comprar para alguém, aí você pede para fulano ir tal loja comprar o presente para você, e aí depois você só entrega. Então, tudo isso são formas de você delegar tarefas. Todas essas são formas, são apenas exemplos. É claro que você vai adaptar isso conforme a sua realidade, conforme o seu contexto de vida, mas são exemplos realmente reais do que acontece no dia a dia, de formas de você delegar tarefas. Então essa é uma lista com todas as tarefas que você gostaria de delegar, ou seja, que você gostaria que outras pessoas fizessem. Agora que você montou essa sua lista de delegação, a gente vai fazer o seguinte: você vai organizar essa sua lista de delegação em uma ordem de prioridade. Né? Eu fiz uma aula falando sobre priorização. Se você não assistiu, vai lá e assiste depois que você terminar aqui. Mas é o seguinte: priorização significa você organizar as suas tarefas em uma ordem hierárquica. O que isso significa? Significa que você vai organizar elas em uma ordem de importância. Primeiro, a tarefa mais importante. Primeiro mais importante. Aí você vai organizando de forma hierárquica. Olha, essa tarefa aqui é mais importante do que essa tarefa aqui é mais importante do que essa tarefa aqui. E aí você vai delegando para as pessoas essas tarefas. Agora que você tem a sua lista de tarefas que você gostaria de delegar para as pessoas, agora que essa sua lista está organizada em uma ordem de prioridade, primeiro a tarefa mais importante. E assim sucessivamente. A última tarefa é a menos importante, obviamente. Agora, a gente vai ver como é que você vai fazer para poder delegar. E o primeiro passo para você delegar é você pensar: olha, quem que é a pessoa que eu vou pedir para fazer essa tarefa aqui para mim? Quem é essa pessoa? Porque às vezes pode ser que você tenha um estagiário e às vezes ele dá conta de fazer todas essas tarefas para você. Né? Às vezes você tem um estagiário e ele pode dar conta de fazer tudo isso para você. Às vezes você tem uma secretária que ela pode dar conta de fazer tudo isso para você. Ou às vezes você vai precisar de contratar uma outra pessoa para fazer um serviço terceirizado para você. Então, vai depender. Isso depende de quê? Depende da tarefa. E outra coisa que você vai precisar analisar é se essa pessoa ela tem competência realmente para realizar essa tarefa. Ou seja, se ela tem habilidade, tem maestria para poder realizar a tarefa com a excelência que você está buscando. Porque também não adianta a pessoa fazer e às vezes não ter tanta competência para a realização daquela tarefa. Porque senão a tarefa vai sair realmente medíocre. Aí você vai gastar dinheiro e, de certo modo, um pouco de tempo também, porque você teve tempo para poder conversar com a pessoa, fazer uma reunião para poder delegar. Então, isso também precisa estar sendo analisado de uma forma analítica. Outra coisa, além das habilidades e na hora de contratar a pessoa, é interessante você definir para ela uma data para que ela entregue realmente esse resultado, esse projeto, ou seja lá o que você está pedindo para ela. Então, por exemplo, no exemplo simples que eu dei de ir lá pagar um boleto, a pessoa precisa depois vir até você para mostrar ali que o boleto está pago, ou às vezes o troco, ou coisas assim. Então a pessoa precisa depois te dar o feedback, te dar o retorno realmente. E é claro que nesse exemplo do boleto é algo simples, mas se você pediu para a pessoa realmente fazer um projeto, às vezes um pouco grande, né, um projeto que ela tinha que realizar, que tem uma data, um tempo limite para ela poder entregar, isso também é algo que precisa estar sendo conversado com a pessoa e está sendo feito um acordo com ela. Outra questão é a questão financeira, ou seja, quanto que a pessoa vai cobrar realmente para ela poder fazer esse serviço para você, essa delegação, né?
quanto que ela vai cobrar, porque se você está delegando uma tarefa para ela, você está trocando tempo por dinheiro. E é um bom negócio, porque enquanto outra pessoa está fazendo uma tarefa, você está focado na tarefa que você quer realizar. E você não vai gastar tempo. Então, quanto que ela vai cobrar por ela estar realizando aquela tarefa? Aquele serviço, aquele projeto, aquilo que você pediu para ela poder fazer. Então, isso também precisa estar sendo feito, esse acordo precisa estar sendo feito também. Então, data de entrega da tarefa, de preferência, se você quiser especificar horário também, que a pessoa tem que entregar aquele projeto ou aquela tarefa. Negociação referente à questão financeira. E se essa pessoa, obviamente, é competente para realizar aquela tarefa, se ela tem habilidade realmente para realizar aquela tarefa com excelência. Esses são alguns pontos. Mas agora, aonde que eu encontro pessoas para mim poder delegar, Vitor? Né? Eu não sei aonde que eu encontro essas pessoas. Bom, às vezes você encontra essas pessoas próximas de você. Às vezes é um vizinho seu, realmente, que pode fazer determinada tarefa para você. Às vezes... Então você vai precisar de um network, ou seja, você vai precisar de uma rede de contatos de pessoas. E às vezes você pode pedir indicação para um amigo, que pode te indicar alguém para aquela área que você está procurando, para fazer um serviço terceirizado para você. Às vezes o seu vizinho, um adolescente que às vezes pode pagar as contas para você e tal, um vizinho de confiança que você tem. Às vezes é um amigo seu que pode fazer isso para você. Ou às vezes você realmente entra em sites, por exemplo, de freelancer, e você procura ali o seu profissional, procura ali a pessoa para poder te ajudar da forma que você gostaria. Então, tudo isso é muito importante para você poder fazer a sua delegação da forma mais eficiente. Agora a gente vai fazer o seguinte, em relação à delegação, tem alguns pontos frágeis referente à delegação, em relação a delegar tarefas? Tem, olha só, tem a questão da tarefa às vezes não sair com a excelência de que você gostaria. E isso é um ponto frágil, e eu vou explicar por quê. Às vezes você contrata uma pessoa, né, ou você simplesmente contrata uma pessoa de forma terceirizada realmente para realizar aquela tarefa, aquele projeto para você, e aquela pessoa realmente, sim, ela cobra um preço bacana pelo trabalho dela, ela entrega a tarefa no prazo que foi estipulado, na data e no horário que foi estipulado, só que ela entrega às vezes até antes do prazo estipulado, só que a tarefa, o projeto não foi feito com excelência. E aí, às vezes você gastou tempo, e aí, quando você vai ter acesso a essa tarefa, ter acesso a esse projeto, ter acesso a esse serviço, ao trabalho que a pessoa realizou para você, você percebe que gastou realmente tempo, gastou recurso no sentido de tempo, recursos tecnológicos, recurso financeiro também, e aquela pessoa não realizou aquela tarefa com a excelência que você buscava. Só que aparentemente ela aparentou ser uma pessoa que realmente tinha excelência. E o interessante é que esse é o único ponto frágil que eu percebo quando a gente vai delegar tarefas para outra pessoa. É o fato de que muitas vezes, às vezes, né, quando a gente vai delegar a tarefa não sai com excelência.
o projeto não sai com excelência. E aí foi um gasto de tempo, um gasto de e aí foi um gasto de recurso financeiro, recurso de tempo, recursos às vezes tecnológicos, recursos geográficos e por aí vai. Então tem vários recursos que foram gastos para a realização desse projeto. E ele não sai com excelência. E aí se torna um problema maior porque esse projeto era parte de um outro projeto e acaba que esse outro projeto, essa outra tarefa acaba saindo prejudicada por causa de algo que não foi entregue com excelência. Só que o interessante é que a gente que vai contratar esse tipo de serviço, que vai delegar as tarefas, é importante a gente analisar com calma, analisar cuidadosamente as pessoas que a gente vai contratar para prestar esse tipo de serviço para nós. Então, a gente que vai contratar esse tipo de profissional da qual a gente quer delegar tarefas a ele, a gente que tem que analisar cuidadosamente quem é esse profissional do qual nós queremos delegar as tarefas dele. Porque é muito, mas muito importante esse processo, né? Porque aí a gente consegue analisar, será que realmente esse cara é bom? Certo? Ou às vezes a gente tem um pouco mais de tranquilidade para contratar um determinado profissional para poder delegar a tarefa a ele, quando é a recomendação de alguma pessoa que a gente confia. Então, às vezes, algum amigo, algum colaborador, alguém que você confia realmente, recomendou aquela pessoa, recomendou aquele profissional, e aí não tem como a gente não delegar a ele o trabalho. E aí, nesse tipo de casos, as chances de que e aí, nesse tipo de caso, as chances de que a delegação realmente não seja tão eficiente, né, a entrega da excelência não seja tão eficiente, é bem menor. Quando uma pessoa de confiança recomenda um tipo de profissional que, inclusive, ela mesma trabalha com esse tipo de profissional, né? Esse tipo de profissional presta serviços para ela. E aí, nesse tipo de caso, as chances de realmente essa pessoa não entregar um projeto com excelência é menor do que uma pessoa que você não conhece. Então procure ler sobre esse tipo de profissional, né? Ver o currículo dele, ver as especificações dele, ver os trabalhos que ele tem prestado e tal, para realmente você pensar com cuidado antes de contratar. Mas é só uma cautela que a gente precisa ter, e a delegação ela é muito importante, realmente. E às vezes é interessante você pensar no fato de você realmente ter uma equipe para poder te ajudar, tá? Ou ter um estagiário para poder te ajudar na realização das tarefas. Que é algo muito importante, que vai te economizar tempo, que vai te economizar energia, tá? E normalmente, se você contratar um estagiário, normalmente estagiário é interessante porque ele, às vezes, pode ser que ele preste um serviço interessante, às vezes você conhece algum jovem estagiário que possa prestar serviço para você. Às vezes ele pode não ter ainda super excelência, né? Ele pode não ter várias habilidades, mas você poderia treinar ele para realmente realizar os trabalhos, os serviços que você gostaria. Isso pode ser bem interessante.
E, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre delegação. Eu recomendo que você coloque em prática esse princípio e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.